Outra coisa que eu acho que você não pode parar de trabalhar, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mesmo que você tenha juntado dinheiro, Laura, se você aplicar, você vai ganhar, por exemplo, no Brasil, 10% ao ano. Se você comer esses 10%, daqui 10 anos você não tem dinheiro. Então, você tem que trabalhar, tem que render, tem que fazer entrar dinheiro novo na sua carteira. Senão, acabou. Não vai ter o que comer daqui a X anos. Faculdade do Líder, estamos aqui na segunda temporada do podcast Líderes que Inspiram. Estou eu, Laura Núbia. Marcos Glicas. Junto com Marcos Glicas. E hoje nós vamos ter uma entrevista de peso aqui. Nós vamos entrevistar a Ondina Becker. Vou fazer uma apresentação formal para vocês. A Ondina é empresária de visão e empreendedora. Ela trabalha com turismo há 49 anos. Logo depois que se formou, ela já entrou na área do turismo. Foi referência no Brasil com as viagens para a Disney. A agência dela hoje é uma agência online, desde a época da pandemia, especialista no turismo esportista, focado no esqui, no golfe e na bicicleta. Fora todo esse peso, desde 2016, junto com a sua filha Paula Becker, elas passaram a gerir a fazenda da família e fundaram a Herança do Cerro, que é uma indústria de produção de bebidas e alimentos originados do mirtilo e do azeite. Agora, esse ano é o ano de transformação aí na Herança do Cerro, porque já se registraram como produto kosher e estão iniciando as exportações. Ondina Becker, é uma honra te receber. Eu estou muito feliz que você tenha aceito o nosso convite. Muito obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar dessa inovação, que eu acho que é muito importante, formação de líderes. Inclusive, isso eu estava falando agora há pouco, um dos primeiros cursos que eu fiz na minha vida foi de liderança. E acho que ajudou um pouco, porque eu sempre fui voltada a esse tipo de perfil. Gosto de liderar produtos novos, de fazer novos incentivos e novos negócios. E a gente começou, o turismo foi uma coisa assim que me apaixona até hoje, sempre gostei dele, mas eu acho que chega uma hora que a gente precisa também ter alguma motivação diferenciada, principalmente com a pandemia que aconteceu, de você começar a repensar novos projetos, né? E acho que foi uma época de muito, como é que eu vou dizer assim, de muita reflexão, né? De futuro, de viver o presente, de programar o futuro. Acho que a pandemia ajudou muito nisso. E eu tinha uma área, até foi dentro do turismo, que eu fui fazer uma viagem de bicicleta na Sardenha, e vi que o plantio de oliveira era uma coisa que me apaixonaria. Eu já tinha uma área que era do meu pai, que estava arrendada, o meu irmão que tocava, mas também não tinha muita vontade de prosseguir com o negócio, e eu achei que o solo lá seria bom para começar um novo negócio, que foi plantar oliveira. O mirtilo veio em função de trazer uma diversificação das oliveiras, e hoje é um grande negócio para nós. Tão grande e talvez vá ser maior do que a fabricação de azeite. Porque a região se adaptou muito bem. O mirtilo é uma novidade muito grande no Brasil e a gente está conseguindo fazer ele 100% aproveitável. Ele não tem perda nenhuma porque o que não é vendido in natura é congelado, é feito geleia ou vende congelado, e agora nós vamos começar com a liofilização, que é o mirtilo em pó. Olha. O mirtilo em pó, ele é usado tanto para saúde, em produtos de alimentos, como para exportação e para produtos cosméticos, né?
Então, assim, é uma descoberta nova no Brasil. Eu tenho participado de alguns seminários no exterior, não só sobre azeite, mas também sobre blueberry, né, que é o nosso mirtilo, e vi que a gente ainda está muito novo nesse ramo, ainda tem muita coisa para fazer com esses produtos, que o Brasil importa tudo, e alguns nem sabem que existem, né? Faz uma importação assim muito básica, e eu acho que é um mercado muito grande ainda que a gente pode difundir vários produtos oriundos, não só diretamente do azeite e do mirtilo, como também subprodutos aliados a eles. E esses dois, não é vegetais, vamos supor, agora me deu um branco, esses dois produtos, na verdade, eles são muito ricos em polifenóis, em várias substâncias que agregam valor à saúde. E que estão sendo muito, muito divulgados e procurados. Por isso que surgiu essa nova linha, que é cosmética. Olha só, que é a linha cosmética que já está surgindo, Oliva Lab. Oliva Lab é a nova linha que nós estamos lançando esse ano. Olha. De produtos de oliva, dos nossos azeites. E ele já havia sendo testado há 1 ano e meio, e agora a gente está lançando os cremes, máscara facial, cremes para cabelo. Maravilhosa. Olha que inovação, Glicas. Com azeite de oliva, é isso? Tudo com azeite de oliva. E isso é para pôr aonde? Isso? No lábio? Esse é para o creme e para o corpo. Mas nós temos também manteiga facial, temos cremes ultra extreme para cotovelos e pés, temos o lip balm para lábios e temos também produtos para cabelo, tanto condicionador quanto shampoo. Nossa! Que visão empreendedora, hein? Isso, na verdade, vou dizer uma coisa assim, ó. Eu a vida toda trabalhei com turismo e a minha mãe era farmacêutica e bioquímica. E eu gostava muito dessa área que ela fazia. Ela trabalhava no Instituto Técnico e Científico de Alimentos, mas por hobby, às vezes em casa, ela produzia cosméticos. E eu sempre gostei muito. Eu não era tão inteligente quanto ela para fazer faculdade de farmácia nem de bioquímica. Então eu fui para o turismo. Mas eu gostava demais disso. Eu ia muito com ela. Mas eu aposto que ela não era uma comerciante como você. Não, ela não era nada comerciante. Tá aí. Isso ela não tinha. Isso eu puxei o meu avô, que tinha uma fábrica de bebida, de refrigerante, que vocês não vão se lembrar porque são muito jovens, que era Grapete. E eu, quando, quem bebe Grapete, repete Grapete. E eu, quando pequena, ia para a fábrica com ele e adorava ver as máquinas enchendo garrafas. E eu disse para minha filha, quando nós começamos a plantar oliveira, que o meu maior sonho era montar a agroindústria para poder envasar os nossos azeites, que eu me lembrava dessa época. E estamos realizando sonhos, os meus sonhos de criança, e que eu tenho a sorte, graças a Deus, de ter uma filha que me ajuda a realizar. Porque eu sonho e ela faz. Eu sonho e ela faz. E eles acreditam, sabe? E trabalham. Ela que me ajuda na parte toda operacional da fazenda. Ela se mudou para o Rio Grande do Sul só para cuidar do dia a dia, né? Do plantio, todos os cuidados necessários das oliveiras e do mirtilo. Eu fico com ela 6 meses ao ano no sul, durante as safras, para ajudá-la, e depois eu faço a parte comercial. Os outros 6 meses eu venho para São Paulo e fico viajando para fazer toda a parte comercial e vendas, né? Mas o dia a dia operacional é dela. Realmente, eu devo muito a ela. Tanto que, por exemplo, os blends... vou falar um pouquinho dos azeites agora. Por favor. Tá? Os nossos azeites, nós pensamos em fazer
vamos falar para os leigos, né? Existem várias variedades que a gente chama de cultivares das oliveiras, vários tipos diferentes. E nós achamos que no Brasil, ainda por ser uma novidade, não se deveria fazer monovarietal. Monovarietal é quando você faz o azeite somente daquele tipo, daquele cultivar. Que ainda o brasileiro não tem essa consciência de escolher um monovarietal. Então, nós preferimos começar com blends. Então, nós elegemos 2 blends, um intenso e um suave. A minha filha fez vários cursos de sommelier no exterior, e ela mesma que faz os blends. Então, nós temos o blend intenso, que são de 2 tipos de variedade, e o suave, que outros 2 tipos. Os 2 blends, nós temos ganho sempre medalha de ouro, já é a 3ª safra. Olha. E, normalmente, nós mandamos para Israel e para Itália, que são os 2 polos mais importantes para nós de azeite. Grécia também, mas hoje eu acho que tanto a Itália quanto Israel estão, a nível internacional, sendo mais bem cotados, né? E temos ganho sempre medalha de ouro nos 2 blends. Parabéns, que orgulho. Isso realmente é um orgulho, para nós é muito bom. E tem dado... Esse ano ganhamos também, colocamos em mais um concurso e ganhamos também um dos melhores do Brasil. Ficamos entre os 5 finalistas do Brasil, que vai ser julgado agora dos 5 melhor, dia 12 de agosto. Vamos ver em Brasília. E fizemos também esse ano um monovarietal, resolvemos fazer, temos uma área diferenciada de árvores de oliveira que se chama da variedade Picual, que é uma variedade italiana, muito boa e muito restrita, um azeite muito diferenciado. Então, fizemos uma tiragem especial de 150 garrafas de 250 ml. Que é essa edição especial. Essa edição, opa, tá? Que vem numa caixinha de madeira, caixa, toda bonitinha, mostrar. Com uma garrafinha diferenciada, feita por mim, né? Pintada por mim, uma a uma, completamente diferente uma da outra. E com essa edição completamente especial de Picual. Que lindo. Olha que lindo. Muito lindo. Cada uma é única. Você pinta uma por uma? Uma por uma. Uma por uma, depois vai a queima, é queimada e tudo. A única coisa que não é pintada à mão, a gente faz isso aqui, é um selo, tipo um adesivo próprio, né? Para colocar, porque eu achei as primeiras eu fazia escrito, mas achava que não ficava uma coisa tão bonita. Aí vem uma etiqueta dizendo qual a variedade, qual a acidez do azeite e tudo. É um belo presente, dele, né? É um belo presente. Ondina, você disse que a sua mãe não era comercial e que você puxou isso do seu avô, né? E esse perfil de líder, de empreendedora, desde criança você percebeu? Em que momento que você percebeu isso? Eu sempre fui muito comerciante, sabe? Aconteceram coisas na minha vida, épocas muito difíceis, quando eu era criança. Meu pai era político e, na época, ele era deputado federal e, em 64, ele foi um dos líderes que foi preso na época da Revolução, que ele era contra o regime militar. Ficou muitos anos preso e eu achava que eu tinha que ajudar minha mãe, apesar de ela ser professora catedrática, farmacêutica, e comecei a fazer obras, coisas assim na escola para vender. E gostei daquilo, porque eu conseguia sempre fazer um artesanato, alguma coisa diferenciada. Então, me dediquei a fazer, na época era moda, pastas de couro diferenciadas. Eu passava, às vezes, a madrugada fazendo, e no outro dia eu saía no ônibus do colégio vendendo no ônibus. Com o tempo, isso eu tinha 11 anos de idade. Olha. Com o tempo, eu fui pondo promotores de venda nas outras escolas particulares. E aí eu tinha 3 ou 4 escolas que me compravam. Aí eu comecei a trazer amigas que também precisavam de dinheiro, eu dava comissão de venda. Elas me ajudavam a fabricar
depois da escola, e eu pagava um percentual. Ou seja, eu já era comerciante desde Já era. Empreendedora. Já era, Não é empreendedora, questão de já comerciante. montou um negócio. É empreendedora, não é comerciante. Eu empreendia e tudo eu vendia. Tudo eu dava um jeito. Virava moda uma coisa, eu ia lá, eu fazia, eu fabricava e botava promotores para vender junto. Aí, aos 16 anos, comecei a fazer, junto com a escola, corte e costura. E aí comecei a costurar para fora. Muitos anos eu costurei para fora, até os 20. Mas só fazia vestidos de gala para... Na época, em Porto Alegre, que era uma cidade muito interiorana, Nossa, eu não conhecia isso dela. Minha sócia, eu não conhecia isso dela. Existia bailes de debutante. E eu fazia todos os grandes vestidos de debutante, dos filhos de prefeito, filho de não sei o quê. Eu que fazia. Ainda bordava e tudo. Aí depois parei. Depois entrei para o turismo a 1000 e não quis mais saber. Comecei a trabalhar no turismo. Comecei muito debaixo do turismo. Comecei de guia. Levava grupos de ônibus Porto Alegre e Salvador. 4.000 quilômetros. Eu fazia bate e volta. Nossa, eram 4 dias de viagem, Marcos. Era uma loucura. Aí comecei a estudar inglês para fazer guia e intérprete, que ganhava mais. Né? Aí eu comecei, depois de 2 anos de guia, de rodoguia, que eu chamava, né? Aí eu comecei a fazer guia e intérprete de japoneses que vinham em missão comercial no Rio Grande do Sul, porque em Caxias do Sul tinha muito isso. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo entrar dentro do turismo, porque eu queria muito trabalhar em agência. E naquela época era difícil você conseguir uma entrada. Aí, quando deu, nessa agência que eu trabalhava de guia e intérprete, uma funcionária saiu de férias, eu consegui pegar o lugar dela. E aí também nunca mais larguei. Aí depois, com o tempo, consegui abrir a minha. Trabalhei bastante tempo de funcionária. Aí depois abri a minha e aí foi. Aí vim para São Paulo e as coisas foram andando. E agora você fundou uma indústria. Agora nós fundamos uma indústria. A gente tinha 2 problemas grandes, tanto para o azeite quanto para o mirtilo. Essa cidade onde eu tenho a terra, que a gente planta, é uma cidade muito de interior, Encruzilhada do Sul, mas hoje ainda já é a maior área plantada de oliveira. Mas não tinha nenhum lagar, que a gente chama, indústria que realmente fizesse o azeite. Então, eu e minha filha trabalhamos muito com toda a área política e conseguimos, da antiga ministra do Trabalho, da Agricultura, uma verba e conseguimos comprar para a cidade, para o município, um maquinário importado da Itália para fazer o azeite. E colocamos dentro da Associação de Fruticultura, que já existe lá. Agora estamos fazendo toda a parte de liberação da Anvisa e tudo, e os registros que necessita para começar a fabricar lá. Porque, por enquanto, nós estamos fabricando em Cachoeira do Sul, num outro lagar. Mas quisemos trazer para o município para que possa, além do município ter uma renda extra de impostos, ele também poder incentivar o pequeno agricultor, que tenham áreas pequenas. Que bonito isso. E com isso, eu acho que foi uma coisa assim, muito simpática da parte da prefeitura, né? O prefeito nos deu uma área que estava desabitada e completamente perdida lá na cidade, que tinha sido o antigo lanifício, nos deu uma área incomodato por 5 anos, para fundar a nossa agroindústria, onde a gente envasa e também faz a fabricação das geleias. Reformamos tudo e temos ela por 5 anos, dando emprego para X pessoas, né, conforme todo o registro de comodatos, e possivelmente possa ser reavaliado por mais 5, e tendo 10 anos dentro das conformidades necessárias que a prefeitura pede,
eles nos doam essa área, que para nós é muito importante, que é onde está toda a nossa agroindústria, né? Temos maquinário, tudo lá. O maquinário, por exemplo, do mirtilo, não existe de fabricação brasileira. E até esse seminário que eu fui foi para ver a possibilidade de trazer uma máquina seletora, né? Porque a mão de obra é muito cara. Um mirtilo, as nossas colheitas levam, por exemplo, mirtilo 3 meses, com 40 pessoas todo dia, né? E a oliveira são 2 meses, também com 40 pessoas no mínimo, diariamente tendo que trazer da cidade, ida e volta, da alimentação, pagar todos os impostos e tudo. Então, é muito onerosa a parte toda da mão de obra. Então, pelo menos a seleção a gente queria ver se conseguia diminuir. E agora, vamos ver, a gente olhou alguns maquinários, está tentando ver se consegue copiar alguma coisa e fazer aqui no Brasil, porque a importação é muito cara e os maquinários são caríssimos. Caríssimos. Eu acho que cabe aqui reforçar a capacidade que ela tem de fazer negócios, né? Porque é em contato com a prefeitura, é contato com as pessoas, é com a comunidade, é o contato internacional, então isso exige muito. A gente não pode ficar parada, né, Laura? Eu acho que a gente tem que... O não já existe. Então, a gente tem que ir à frente, né? Se tiver um não, tudo bem, mas tudo que você fizer pensando também na comunidade é mais fácil de ser aceito. Todos os nossos objetivos, sempre quando a gente vai procurar alguma coisa para fazer para nós, não deixa de ser para nós, mas é também pensando em beneficiar a comunidade local. Então, é mais facilmente aceito pelos governantes, né? E isso tem ajudado bastante, tanto o nosso negócio quanto o município. Até mesmo pelas pessoas que rodeiam, né? E é outro astral, né? Quando você está fazendo uma coisa, você está ajudando a comunidade. É muito bom. Eu vejo assim, essa cidade é uma cidade assim que o poder aquisitivo é muito baixo ainda, e que hoje a gente é tido como um messias, sabe? Porque a gente trouxe muito trabalho desenvolvendo a região. Essa região, inclusive, onde a gente colocou que estava completamente atirado e a gente reformou e fez a agroindústria, já começaram a surgir outras indústrias que vieram de fora em volta, porque a gente conseguiu trazer um pouco de energia melhorada, né? Olha. Trifásica. Então, a gente investiu aqui, o outro já achou que valeria a pena, então já tem uma serralheria grande, já tem uma fábrica multinacional de pellet que entrou esse ano. Então, já está começando uma área industrial num lugar que não tinha nada de indústria, nada. Olha, quantas pessoas não estão sendo beneficiadas, o quanto o comércio não está sendo beneficiado. E isso vai nos ajudando, porque conforme eles vão vendo, o poder público vê isso, também nos ajuda, né? Então, é uma via de 2 mãos, né? Mas tem que trabalhar. Temos que trabalhar, não podemos parar nunca. E não é fácil trabalhar com o poder público. Não é fácil. Mas a gente conseguiu muita coisa. A gente é um pouco chata também, sabe? Minha filha, quando a gente resolve que vai pedir uma coisa e que quer e que precisa daquilo... Tem que ficar em cima, né? Tem que se dedicar. Ondina, igual você falou, a gente não pode parar, né? Não pode parar. Você tem alguma opinião a respeito das pessoas que, igual nós estávamos conversando... Uma boa pergunta. Se aposenta e para. Ou já fica pensando e, peraí, eu vou parar. Eu acho isso... Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa quando ela pensa isso. Muito geral no Brasil, né? É cultural. Muito comum. Eu vejo, assim, pessoas que dizem assim, não, tudo que eu quero é... Daqui 4, 5 anos estarei me aposentando. Para mim é a morte. Se um dia me disserem que eu tenho que me aposentar, eu acho que é a morte, porque o trabalho, ele te dá força, ele te dá vida, e eu acho que assim, ele te atualiza. Se você ficar fora
do mercado, você se desatualiza. Você morre. É uma coisa assim, está fora de contexto. Porque hoje a evolução é muito rápida, Laura. Principalmente a parte digital e tecnológica. Tudo rápido, é verdade. É tudo muito rápido. Imagina, eu vejo as pessoas da minha idade, eu tenho 69 anos, que se aposentaram, não conseguem mexer num celular, passar um WhatsApp, fazer um scanner, sabe? Uma live. Como assim? Quando começou a pandemia, foi uma coisa assim que foi muito bom. Eu acho que tem certas coisas que a pandemia trouxe de benefício para a humanidade, que foi, primeiro, a evolução digital, que foi incrível, né? E a gente tem que se atualizar, porque ou você se atualiza ou você cai fora. Fora, total, né? E eu me lembro quando eu resolvi fazer a primeira live. Comprei toda a aparelhagem, tudo. Meu Deus. Eu pensei que eu não ia conseguir fazer aquilo, sabe? E a minha filha me ajudou muito. Ela disse, mãe, tu vai virar Instagrammer. Eu digo, não acredito. Isso é muito pra minha cabeça. E depois virou uma coisa tão comum que hoje você acha banal. Mas a gente acha banal porque está no mercado, porque fez, porque está se atualizando. Agora, eu sou rodeada de pessoas da minha idade que não têm a menor noção, que não trabalham, que você não tem assunto, você não tem conversa. A pessoa não traz novidade. Ela... tá vendo? Ela parece que A estagnou. pessoa não traz novidade. Ela não traz tem novidade. Ondina, e você que viaja muito, aí eu vou te perguntar, essa observação do que acontece no Brasil é comum fora ou não? Aqui é mais acentuado? Eu acho aqui mais acentuado. Sabe? Porque o mercado não recebe essas pessoas mais de idade ou é culpa das pessoas? Não, eu acho que tanto as pessoas não querem trabalhar... É um ciclo, né? Como as pessoas... O mercado não está acostumado a receber. Por exemplo, tu sabe bem que nos Estados Unidos, as pessoas de idade, depois que se aposentaram, começaram a trabalhar, isso há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás eu tive uma agência, na época que trabalhava com Disney em Porto Alegre, em Miami, e eu via muito isso. As pessoas de idade trabalhando em diversos tipos de postos. Inclusive em lojas, como balconista, como atendente, porteiros, Mas enfim. em Israel, também, né? Você vai em todo supermercado, quem Tem cuida pessoas de idade. caixa e de tudo são as pessoas de idade. Não tem jovem. E eu perguntava muito, por que você está trabalhando nessa idade? Porque a aposentadoria não dá para viver. Como não dá para viver aqui no Brasil. Você não vai viver com o valor de aposentadoria. Você não consegue sobreviver com isso. Né? Mas as pessoas se encolhem e ficam nisso. Então, elas não vão... É um pouco de... Comodismo também. Sabe? Elas ficam sentadas esperando a morte, que foi o que nós estávamos conversando. Hoje foi o comentário que o Rabino fez conosco. Que a pessoa senta para esperar a morte. Senta para esperar a morte. É uma coisa horrorosa. Eu vejo assim, eu adoro esporte. Tanto que, por exemplo, a agência eu passei muito para a área de esporte. Então, assim, eu hoje pratico muito mais esporte, mais horas de esporte durante o dia, porque eu tenho um pouco mais de tempo, do que quando eu era jovem. Tenho dores? Claro que eu tenho. Toda pessoa aos 69 anos tem uma dor aqui ou dor ali. Agora, eu vou parar e vou tomar um remédio para dor? Nunca. Eu vou fazer ginástica, que eu vou esquentar e a dor vai passar. Então, assim, ou você reage e sai do lugar, ou você se entrega. E isso é uma coisa assim que eu vejo no Brasil, é triste de ver, mas as pessoas vão ficando... A maioria dos meus amigos hoje são muito mais jovens, porque as pessoas da minha idade não tem uma novidade, não tem um assunto, não tem vontade. Outra coisa que eu acho que você não pode parar de trabalhar, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mesmo que você tenha juntado dinheiro, Laura, se você aplicar, você vai ganhar, por exemplo, no Brasil, 10% ao ano. Se você comer esses 10%, daqui 10 anos você não tem dinheiro. Então, você tem que trabalhar, tem que render, tem que fazer entrar dinheiro novo na sua carteira. Senão, acabou.
não vai ter o que comer daqui a X anos. Então, assim, realmente uma coisa que me impressiona isso no Brasil, sabe? E as pessoas se aposentam na idade limite, se puder ainda saem antes, né? Juntam benefícios, isso, aquilo, e param de trabalhar. E fica esperando acontecer a morte só. Fica esperando acontecer a morte. Que não tem vida, é um pecado, é isso que eu comentei. Eu não sei se as pessoas que param também não gostam do que fazem. Eu não uma coisa também. Pode ser. uma coisa assim que realmente me chama a atenção. Faz por assim, obrigação. Eu sempre adorei o que eu faço. Eu não consigo ficar sem fazer isso. Eu poderia parar com a agência e trabalhar só com isso? Poderia, mas eu adoro as duas coisas, então eu não posso parar. E eu gosto de essa parte do azeite, tanto do turismo, conhecer coisas novas, porque está sempre mudando. Então, você tem que estar estudando, tem que estar lembrando. Por exemplo, hoje você tem chats para trabalhar em turismo que não existia antigamente, mas você tem que estar procurando, tem que estar bisbilhotando. Então, se você não está no mercado, caiu, morreu. Então, realmente, isso é uma coisa assim, eu acho que é muito do espírito da pessoa, se acomodar ou não, né? E como mudaria essa cultura? Eu acho que tem que haver mais incentivo, até por parte do governo, de dar, principalmente no estudo, na escola. Eu acho que a parte de escola, de estudo, de cultura está muito fraco no Brasil. Se você não incentivar isso e não criar uma maneira de incentivar o povo, ele fica parado. E eu acho que a nossa cultura empobreceu muito, a nossa escola empobreceu. O ensino público é horrível, é uma vergonha, Marcos. O professor ganha muito pouco. Então, assim, ele também não tem um incentivo para criar incentivos aos alunos. Os alunos estão ali só para aprender a ler e escrever. E eu acho que, se não melhorar o ensino público, não melhora toda essa capacidade de mão de obra, de interesse das pessoas. Eu acho que é uma coisa que vem de baixo. Mas vem de baixo. Vem de baixo. Vem de raiz. Então tem que plantar hoje, começar a plantar para receber daqui 30 anos. Você vê que só as pessoas que hoje investem, que estão nativas, são pessoas mais privilegiadas. É uma pena, porque as pessoas mais pobres, que não tiveram privilégio de estudo, elas estão desmotivadas total. Porque a qualidade do ensino está muito ruim. Não tem motivação nem para ir para a escola. Né? Ondina, para encerrar, nós estamos aqui falando sobre liderança, e você com esse seu perfil empreendedor. Gente, vocês não imaginam o quanto ela é empreendedora, inovadora, o quanto ela é linda e elegante. Vocês não têm noção. Obrigada. Quais são as principais características, eu acho, que um líder precisa ter para vencer nesse mercado? Primeiro, eu acho que tem que ter um objetivo, uma meta. Qual o teu objetivo de vida? O que você gostaria de ser? E onde você gostaria de chegar? E aí você tem que trabalhar para chegar. Isso, só isso já chega. Pôr um objetivo. Objetivo e meta. E sair para trabalhar. Teu objetivo. E já é muito, né? Ondina, muito. É sair para trabalhar que é o grande... Você acha que aqui no pessoal do Brasil está num problema de criar o objetivo ou de sair para trabalhar? Eu acho que as duas coisas estão juntas. Uma coisa não pode estar sem a outra. Você tem que ter primeiro um objetivo muito definido de aonde você quer chegar. E aí você tem que fazer força e esforço e trabalho para chegar lá. Mas antes de encerrar, eu vou te fazer uma pergunta. A gente cria um objetivo e põe no papel. O papel aceita tudo. Ok? E a gente vai tentando. Estou falando da pessoa que tenta e vai. Mas... não pode desistir.
Mesmo que não ande, que... Um dia vai andar. Se você persistir, vai andar. Ah, vai andar. Marcos, eu não tenho dúvida disso. Agora, existem muitas coisas no caminho. Muitas vezes você cai, você tem que voltar. Você não pode esmorecer. Entendi. Tem que continuar. Tem que continuar. E tentando. Não dá para se sentir derrotado. Às vezes a gente se sente. Existem derrotas sempre no caminho. Mas tem que sacudir a poeira e levantar. Cair, levantar e vamos embora. Cair, levantar e ir embora. Não tem jeito. Todo mundo tropeça. Verdade. Ondina, muito obrigada. Imagina, eu quero que agradeço, agradecer você ter aceito o convite, Imagina. ter trazido para nós um pouco da sua experiência, ter compartilhado conosco a inovação desses produtos. Nossa, cada um mais incrível do que o outro. Oliva Lab, olha só que inovação. Muito obrigada. Imagina, Obrigado eu que por você ter agradeço. vindo até aqui. Eu que agradeço ter para aceito nosso vocês. convite. Foi, Tá. Foi uma lição de vida deixar aqui para o pessoal ver que uma mulher com 69 anos, Sempre é tempo. batalhadora desde pequena, e está aí, e que, na verdade, podia parar, né? Você não precisava. Eu não acho nunca que a gente pode parar. Não, financeiramente. Também acho que não. É que você acha que não. Também acho que não, porque eu acho que hoje em dia a gente vive mais. Hoje em dia, a nossa meta, a nossa média de vida é muito mais longa do que Muito. foram nossos pais, nossos avós. E eu não quero viver mal, eu quero viver bem. E para viver bem, eu tenho que trabalhar. Gostei. Bem. Muito bem. Né? Obrigada. Obrigada a Obrigado, vocês. Ondina.